Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, como está você, como está a sua família? Mais uma vez aqui na Rádio Caçula FM para entreter você com a palavra de Deus para o seu coração, com questões bíblicas e com um debate maravilhoso hoje, dízimos e ofertas. Você que está nos ouvindo, se você quiser contribuir conosco, você vai estar achando aí do lado de Átila, semana passada foi em cima da cabeça, hoje é daquele lado lá, do lado de Átila, um QR Code que você pode estar nos ajudando aí com o nosso programa, agora com o novo título Neurocast. Gente, Deus abençoe pela sua vida, por você estar aqui nos ouvindo ao vivo pela Caçula FM, também você que está aqui ao vivo no YouTube nos acompanhando. Deus abençoe pela sua vida. Dízimos e ofertas é o nosso tema de hoje. Eu quero agradecer a Átila que está aqui. Muito obrigado, Átila, por estar aqui mais uma vez para a gente falar sobre esse assunto maravilhoso. Jamile também, que está ali nos bastidores. A pastora Lourdes. Deus abençoe a sua vida, pastora. E a gente, daqui a pouco, nós vamos estar começando. Enquanto isso, eu quero falar para você de um dos nossos patrocinadores, que é o próprio Átila. Átila lá com a Barbearia Show. Átila, fala um pouquinho sobre a barbearia. Primeiramente, boa noite, pessoal da Caçula FM 87.9, pessoal ouvinte aí da Caçula FM, cada vez mais aumentando a audiência. A gente está vendo, né, Raniel? E graças a Deus estamos aqui mais uma vez, segunda-feira, debate, e vamos aprender juntos. A Barbearia Show fica na Avenida Lagoas, 444, frente ao atual texto. A gente está ali das 8 às 7 da noite. Gente, eu quero falar para você também que um dos nossos colaboradores aqui do programa Neurocast, do nosso podcast aqui, é o pessoal lá do Sítio Gileade, que não perde uma programação nossa, não perde como se fizesse muito tempo, que não perde nenhuma programação nossa aqui do Neurocast na Caçula FM. Então você que é aí do Sítio Gileade, que tem nos acompanhado, Deus abençoe a sua vida, também um dos nossos patrocinadores, Sítio Gileade, lá em Barra do Choça, com morango, com daqui a algum tempo nós já vamos estar com a plantação de café já florando já para dar o café, para a gente tomar um cafezinho maravilhoso. Gente, Deus abençoe pela sua vida. Vamos começar com o nosso tema hoje, que é dízimos e ofertas. Vamos lá? Átila, para começar, nós vamos começar já com um texto que fala lá em Malaquias 3, capítulo de número 10, que vai dizer bem assim, Átila: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, ou à casa do tesouro, dependendo de algumas traduções, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou subir às portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua o fruto da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Átila, comece aí com uma introduçãozinha aí sobre esse texto. O que você diz aí sobre esse texto de Malaquias 3:10, do 10 ao 12, que a gente leu aqui? Primeiro eu começo com uma pergunta, né? Para mim? Ouvinte, aonde é a casa do tesouro? Essa que é o X da questão, essa que é a grande pergunta. Não existe mais. O dízimo morreu. O Velho Testamento crava aí que o dízimo morreu. Então, assim, a casa do tesouro não existe mais. Não há sacerdócio. Todos nós em Cristo somos sacerdócio. Todos nós. Então, o dízimo era uma ordenança, mas para aquele tempo, para aquela época e para aquele povo, certo? A gente não pode misturar uma coisa com outra, né? E existe uma separação. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Então, assim, para quem era destinado os dízimos? Para os órfãos, para as viúvas, para o templo, que era para sustentar o próprio templo,
para a tribo de Levi, que não ganhava terra, vivia exclusivamente das coletas, né? E essa que é a grande questão, entendeu? Quando a gente vai fazer essa pergunta, a base para o dízimo, a nova aliança, não tem. Os discípulos não replicam o dízimo, isso que é fato, não replicam o dízimo, e a gente vai aprendendo aqui ao decorrer do programa. Essa aí, a gente pode perceber também, deixa eu voltar aqui lá no texto de Malaquias 3:10, que vai falar sobre o migrador e o devorador, certo? Quem é esse migrador e esse devorador, na sua opinião, Átila? Na sua opinião, não. De acordo com a palavra. A Bíblia é realmente bem corrigida aí. O migrador, alguns líderes religiosos falam que são demônios, né? O migrador ali, no Antigo Testamento, é o que Deus falou. Se vocês não trazer a parte necessária que eu determinei das suas colheitas, eu mandarei um devorador, que eram os gafanhotos, que comia a lavoura dos caras e não sobrava nada, não sobrava pedra sobre pedra. Então, existia isso realmente, que você teria que trazer todos esses dízimos ao templo e para que Deus não mandasse do céu essas pragas, entendeu? Então, alguns interpretam erroneamente que esses devoradores são demônios, e não são. É uma forma, por isso que eu falei no outro programa, que a religião ela tem um triplé. Ela trabalha com medo, culpa e ganância. Então, assim, é necessário que o povo de Deus aprenda o evangelho da forma correta. O ensino da palavra tem que ser aplicado de forma justa e honesta ao seu povo. Então, você me perguntou, quem era o devorador? O devorador era os gafanhotos, os insetos. Ô, Átila, a gente pode discorrer disso. A questão desse termo devorador e migrador, eu concordo. Se você discordar, pode ficar à vontade. Se você discordar, fica à vontade. Essa parte sobre o migrador e o devorador, eu concordo um pouco com você. Mas eu vou trazer um estudo aqui, um ensinamento de Howard W. Hunter. Eu não sei falar direito o nome desse homem, não sei se é pastor, não me recordo. Vai dizer bem assim, a definição que o Senhor nos dá da lei do dízimo é simples. A lei do dízimo foi simplesmente declarada como a 10ª parte de toda a sua renda. Renda significa lucro, remuneração, aumento. Aí vai falar lá sobre principalmente as colheitas, né, que eram feitas do povo de Israel. É o salário do empregado, o lucro da realização de um negócio, o aumento daquele que planta ou produz, ou a renda de uma pessoa proveniente de qualquer fonte. O Senhor disse que é uma lei permanente, assim como foi no passado. Como todos os mandamentos e leis do Senhor, a lei do dízimo é simples se tivermos um pouco de fé. O Senhor disse, resumindo, basta mover um ponto decimal para o dígito à esquerda. Esta é a lei do dízimo, simples assim. A lei do dízimo existe desde o princípio e continua em vigor ainda hoje. Aí eu quero levantar um ponto aqui. Abraão, ele deu dízimo, sim ou não? Mas não era dele. Me explica mais aí sobre... Então, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, mas era algo que não era dele, emprestado. Tipo, e você não tem a Abraão, Raniel, você não tem Abraão dando proporcional. Só cita uma vez. A não ser que alguém forçar o texto aqui e diz que Abraão sempre dava o dízimo. Não. Dava oferta. Hã? Ele dava oferta. Não, dízimo mesmo. Ele deu uma vez o dízimo, que não era dele. Exatamente. Mas depois ele prosseguiu dando ofertas ao Senhor, não ofertas apenas, mas também ofertas de sacrifício. Exatamente. Voltando lá no dízimo. Aí você me perguntou o que aqui só? Do dízimo a respeito de Abraão.
Então, aí ele deu o dízimo uma única vez, Certo. né? De, sei lá, de alguma colheita, de alguma plantação, de alguma coisa que deram para ele ofertou, a Melquisedeque. Mas assim, qual que é a dificuldade aqui em relação a dízimo no Novo Testamento e dízimo no Velho Testamento? Paulo vai dizer que a gente precisa contribuir proporcionalmente, contribuir com generosidade e com frequência, certo? Mas não fala de dízimo, ele não cita dízimo. Eu acho que o dízimo, ele ainda assim é muito pequeno, e talvez aí vai dar um nó na mente do ouvinte, na cabeça do ouvinte, que eu digo que o dízimo, ele é muito pequeno diante da generosidade. Mas você não acha que esse dízimo, querendo ou não, ele é importante para as instituições cristãs, eu digo evangélicas, templo, no caso, quatro paredes, o lugar onde as pessoas vão para adorar, o dízimo ele não é importante? Não, mas eu não falo dízimo, eu falo oferta. Porque Paulo vai falar de oferta. Eu acho que o que Deus não quer da gente é que a gente seja miserável, seguro e se apegue a bens aqui nessa terra. Mas eu acho que a contribuição e a necessidade do lugar onde você frequenta, eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário. Porque você tem os custos, você tem alguém ali funcionando naquele lugar, esse prédio, esse ambiente, essa igreja. Eu acho que é necessário que cada um contribua. Entendeu? Ô Átila, mas e quando a gente vai para aquela fala de Jesus, que ele fala bem assim, ó, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. O que você entende disso? Já que Jesus fala que ele não veio abolir e sim cumprir, você acha que o tempo da lei, nesse caso do dízimo e oferta, e não só o dízimo e oferta, como todas as leis, elas foram cessadas e que a gente hoje está vivendo sem a lei? É claro que a gente está vivendo a graça, mas você acha que junto com essa graça a gente também não vive a lei junto, ou a gente só vive a graça e a lei acabou? O próprio texto bíblico fala que o fim da lei é Cristo, né? O Novo Testamento, ele começa, Raniel, quando Jesus morre. Ali começa o Novo Testamento, né? Então, ali, quando você vê ali, por exemplo, Mateus 23, 23, o que está acontecendo ali naquele contexto? Né? Jesus fala assim, vocês dão o dízimo do coentro, do hortelã, ainda é Velho Testamento, do endro, mas vocês desprezam o mais importante da lei, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Aí durante a minha caminhada cristã, eu conheci várias pessoas que davam o dízimo da forma que aprendeu. Essa coisa de obrigatoriedade, eu tenho que tirar os 10, que senão Deus está ferrado comigo. É isso que Jesus está dizendo no capítulo 23 e 23 de Mateus. Então eu conheci várias pessoas que entregavam seus dízimos de forma amedrontada, porque achavam que tem um Deus ali te cobrando, te chicoteando, se você não entregar os 10%. Mas na prática do dia a dia, essas pessoas eram seguras, eram miseráveis, não socorria ninguém, não ajudava ninguém, não era um bom samaritano. E aí Jesus deixa muito claro ali em Mateus 23, 23, e chicoteando os fariseus, dizendo para eles o seguinte: dá esse montão de dízimo de vocês, porque eu estou aqui também para cumprir os mandamentos e o Velho Testamento. Mas não desprezem o mais importante. O que é mais importante? É o socorro, é o amor, a justiça e a misericórdia, que ele deixou bem claro. Bom, eu tenho uma pergunta para você. Eu vou simular aqui uma situação. Tem uma igreja fictícia, que o pastor dessa igreja, ele obriga que os membros deem dízimo. Eu vou colocar os membros como aquelas pessoas que têm cargos dentro da igreja, certo? Essa fala minha, quando eu falar membros, quer dizer pessoas que têm cargos dentro da igreja, certo? Certo. Os membros dessa igreja, que são as pessoas que têm cargos dessa igreja, quando eles não dão dízimo, eles são colocados na disciplina. Qual o seu ponto de vista sobre esse ponto? Sobre disciplinar alguém por não dar o dízimo. Você acha isso correto? Ou você acha isso antiquado? Eu acho criminoso.
Eu acho criminoso, porque é uma distorção. É uma distorção. Você quer ver uma coisa, Reniel? Califórnia. Na Califórnia o povo é tão rico que se der 10, o dinheiro sai pela janela e pelas portas. Você está entendendo que não é o tamanho, não é a quantidade. Não, mas eu estou trazendo para o contexto atual do Brasil. Certo. Estou falando do Brasil. Vamos supor. Eu sei que você ia falar, você continua aí depois. Sim. Mas eu quero. Essa igreja situada no Brasil e é constituída por pessoas do Brasil também que eles têm essa prática de disciplinar pessoas que estão aí sem dar o dízimo. Então, mas aí não tem base, não tem condição um negócio desse, não tem base para isso, para essa disciplina. E você acha que traz essa disciplina? Falta de conhecimento? Falta de conhecimento. Ou saber, ou ter conhecimento e mesmo assim burlar. Então, você entrou num ponto que eu gosto, sabe? Eu acho que existe, Raniel, aqueles manipuladores que manipulam intencionalmente, porque se faz de ignorante. Existe um ignorante que esse diante de Deus ele está perdoado, porque ele aprendeu errado, ele ensinou errado, passou para frente errado. Só que existe o malfeitor, né? Aquele cara que ele tem a verdade para ele, mas ele não consegue passar essa verdade. E por isso que eu chamo de criminoso essa coisa, entendeu? Porque uma vez eu falei para um pastor, amigo meu, eu falei, por que você não ensina o que você aprendeu na faculdade teológica? Ele disse assim para mim, e a gente estava conversando sobre o dízimo, ele disse assim para mim, mas nem todo mundo ali está preparado para receber esse ensino. Eu disse assim, mas em momento algum, Jesus negou nada do que perguntava para ele. Por isso que eu sou um admirador de Jesus e dos ensinos de Jesus. Em momento algum, Daniel, Jesus negou nada para ninguém de conhecimento. Então eu acho uma covardia você ir para a faculdade teológica, aprender a profundidade bíblica, que ali tem matérias dentro da teologia, né? As matérias, a exegese, né? Exegese, escatologia, e você aprende toda essa profundidade bíblica, sim. E você não tem a coragem de passar o que você aprendeu para essas ovelhas, só porque você acha que ela é menor, que ela não tem capacidade de absorver esse ensino. E aí tem uma passagem muito interessante. Jesus estava ensinando para a multidão, eu não vou fugir do tema aqui, e os discípulos fazem uma interrogação para Jesus: Senhor, por que o Senhor está se estribuchando aí? Eu vou usar um termo aqui que os discípulos não usou, só para o ouvinte entender melhor. Parafraseando. O Senhor está fazendo uma manobra brusca aí para ensinar o povo, e o povo não consegue entender. E Jesus disse para os discípulos: para que ouvindo não ouça, e para que vendo não veja. Ou seja, nem todos que estão no nosso meio vão entender, mas mesmo assim, sem que eles consigam entender a mensagem, Jesus está insistindo em falar. Entendeu? Insistindo em falar. Aí por isso que a Bíblia narra que Jesus fala por parábola, que é para... Porque Jesus sabia, Daniel, que ali naquele meio da multidão tinha pessoas que tinham a incapacidade de entender o que ele estava falando, mesmo assim ele falava. Porque Jesus está pregando para gente da lavoura, gente da roça, gente simples e humilde. Mas mesmo assim ele fala. E por discípulo, aquele ensinamento de Jesus era muito fácil pegar, porque Jesus estava o tempo todo, os discípulos estavam o tempo todo com Jesus. Então o que eu digo e o que eu quero pontuar aqui? Tem que existir menos pessoas covardes no nosso meio. Tem que existir mais pessoas verdadeiras no nosso meio, para que o nosso povo ele cresça no conhecimento. Entendeu? Entendi. Ô Atila, lá em Hebreus, eu vou abrir aqui, se você quiser abrir junto comigo. Hebreus 7, capítulo 7, verso de número 4. Lembrando que Hebreus é no Novo Testamento, sim ou não? Sim. Hebreus é no Novo Testamento. Quem quiser abrir aí, tá com a gente, quiser abrir aí também, Hebreus fica depois de Filemão, antes de Tiago. Hebreus capítulo 7, verso 4. E agora travou aqui. Hebreus 7, 4.
Abriu aí, Átila. 7:4? Hebreus 7, capítulo 4. Bora lá. Vai dizer assim, ó. Abri? Hebreus 7, 4. Diz assim, ó. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer que os sacerdotes entre os descendentes da tribo de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No caso dos levitas, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele que quem se dá testemunho que vive. Pode-se dizer que Levi, que recebia os dízimos, os pagou por meio de Abraão, já que Levi estava presente em seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele. O que você me fala aí sobre essa passagem em Hebreus que torna a falar sobre o dízimo, explicando aqui sobre uma pessoa que, mesmo não sendo da tribo de Levi, ainda assim recebeu o dízimo e ainda não era o tempo da lei? Você entendeu, não? O que você está me dizendo é o seguinte, que uma pessoa que não era da tribo de Levi recebeu o dízimo, certo? De Abraão. Uma pessoa que não era da tribo de Levi recebeu o dízimo de Abraão. Só que ainda assim não era no tempo da lei, ou seja, mesmo que aquela pessoa que recebeu o dízimo de Abraão não era da tribo de Levi, não tinha nem como ser da tribo de Levi, porque foi antes de Levi ter nascido, de Deus ter estipulado a Moisés as tribos e ter destinado ali a questão de quem iria receber, quem não iria, quem ia ter terra, quem não iria. Aqui a gente pode ver que Levi, a tribo de Levi, ela recebia sim para ter privilégio e ser separado para viver para o sacerdócio, que naquela época eram os únicos que tinham acesso a estar intercedendo pelo povo de Israel. Só que nesse caso, neste exato momento aqui, lá em Hebreus, que a gente leu aqui, vai falar que uma pessoa, um homem, que não era da tribo de Levi, não tinha nem como ser, recebeu o dízimo de Abraão e ainda não era o tempo da lei. Como você me explica a respeito de ter o dízimo antes da lei e por que não ter depois da lei também, no caso, na graça? Então, esse dízimo antes da lei não tinha uma proporcionalidade, não tinha, certo? E depois da lei seguiu-se o protocolo de Abraão, certo? Todos traziam o dízimo à casa do tesouro. E todos ali, quando recebia do templo, era beneficiado por esse dízimo, certo? Ninguém ficava de fora. Mas assim, o que eu quero frisar, Raniel, é que no Novo Testamento não há... aqui você está vendo uma citação aqui no Novo Testamento, mas falando do Velho ainda. E o texto de Mateus 23 também está falando do Velho, ainda no Velho. Entendeu? Mas o Novo começa depois da morte de Jesus. Aí não tem fala sobre isso. Mas a gente pode perceber, Átila, que mesmo depois da vinda de Cristo, depois da morte de Cristo, há uma fala sobre o dízimo. E o porquê não entregar o dízimo? Sendo que aquele povo e depois as igrejas, elas continuaram dando o dízimo. Por que isso é errado hoje? Por que você acha que isso ainda é errado hoje, dar o dízimo? Não, eu acho que é errado é a forma que é colocada. Pelo medo, principalmente que eu falei aqui, né? Quando você coloca um texto fora de contexto. Entendeu? Eu não acho que é uma joia de clube que você paga 10, 5, 15%. A igreja não é clube, entendeu? Não há determinação para valores. Jesus estava na porta do templo, Raniel, e ele fez uma pergunta: quem deu mais aí? O pessoal estava ofertando, né? O pessoal estava ofertando. E os ricos com aquele montão de dinheiro, e chega uma viúva, né? E dá 3 moedas. Sim, e Jesus, a pergunta é: quem deu mais? Aí
O pessoal Foi em Lucas 21, do 1 ao 4. Vai dizer assim, eu vou ler aqui rapidinho. Pode ler. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos aqueles deram daquilo que lhes sobejava ou sobrava, em outras traduções. Ela deu tudo. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Exatamente. Então não é a quantidade, é a forma que você coloca. A entrega. A entrega, exatamente. Então, assim, e quem disse que dízimo só é dinheiro? Aqui tá um ponto. Porque tem gente que não tem dinheiro. E dá o quê? Quem não tem dinheiro dá o quê? Então, parece que a gente quer enganar a gente próprio, entendeu? Porque se você falar que dízimo é dinheiro, mas tem gente que não tem dinheiro. Aí você fala assim, mas tem gente que não tem dinheiro, tem gente que não tem dinheiro, só tem amor para dar. Dá o amor, dá o seu carinho, dá o seu respeito, dá o seu tempo para cuidar de alguém, doa o seu tempo para cuidar de alguém. Isso aí é um dízimo seu, certo? Então eu penso dessa forma. Eu acho que se a gente ficar enganando a nós próprios, a gente vai entrar num buraco negro. Ô, Átila, eu levantei uma pergunta para algumas pessoas, né? Pra a gente estar trazendo aqui para o programa. Eu vou falar minha colocação depois da sua. O que você acha sobre aquelas pessoas que, mesmo tendo conhecimento, ainda querem dar o dízimo e dão dízimo, né? Essas pessoas que dão dízimo, elas podem transformar esse dízimo em uma cesta básica, dar para alguém que precisa? Ela pode transformar esse dízimo em algo para doar, em algo para abençoar alguém? Ou ela deve ser literalmente dada apenas para a igreja? Cara, eu acho que o dízimo, ninguém pode ser o controlador do dízimo. Nenhum ser humano na face da terra tem esse direito de querer controlar. Eu acho que quando você entende, Reniel, esse evangelho puro de Jesus, esse amor e essa coisa gigantesca que tem dentro da gente, que é o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, você tem o amor pelo próximo, cara. Você consegue amar, você consegue enxergar, você consegue se doar. Eu acho que não existe essa coisa de você estar só lá no tempo. Eu acho que você tem que enxergar a necessidade. Você tem que enxergar a oportunidade de ajudar alguém, cara. E seja o bom samaritano. Passou ali e ajudou, cara. Pagou a hospedaria, pagou tudo que precisava, entendeu? Então eu acho que se você enxergar alguém precisando de alguma ajuda, de algum benefício, de alguma coisa, ajude. Ajude, que não seja só lá. Não tem. Ótimo, a gente vai entrar em um intervalo já. Antes disso, eu quero ler um versículo aqui que fala exatamente sobre isso. E aí a gente vai ter vários textos bíblicos que vão remeter justamente a isso que a gente está falando. E o texto que eu estou falando aqui sobre esse assunto é Atos 20, 35, que vai dizer assim, ó: tenho-vos mostrado que tudo que trabalhando assim é mister ou é lícito socorrer os necessitados e recordar a palavra do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Átila, esse versículo vai destacar a importância do dízimo como um ato de obediência e fidelidade a Deus. Eu estou lendo aqui mas você vai prestar atenção aí. Enfatizando que a generosidade da contribuição financeira traz bênçãos abundantes. Ao seguir os princípios divinos, somos encorajados a contribuir com alegria e gratidão, confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Você acha, Átila, que hoje em dia, estou falando no mundo atual que a gente está vivendo, no período da graça, a gente reconhece isso, mas você acha, e eu vou dizer que eu não entendi direito na hora que você falou, e eu vou trazer um outro assunto aqui para você estar respondendo aí depois do nosso intervalo. É uma questão seguinte: um exemplo, eu sou pastor de uma igreja, certo? E alguém fez essa pergunta para mim, eu respondi para ela, e eu creio que você vai me responder mais ou menos da mesma forma que eu respondi para essa pessoa. Certo. É um exemplo, eu sou um pastor de uma igreja, e por ser pastor dessa igreja, é claro que, sendo pastor, eu tenho que me dedicar
para isso. Porque pessoas necessitam de mim, necessitam do meu trabalho. E na própria palavra do Senhor vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário. Mesmo que eu não esteja em um trabalho formal, mas eu estou dedicando a minha vida a um trabalho ali evangelístico, um trabalho para Cristo. Querendo ou não, eu estou trabalhando para o Evangelho, trabalhando para o reino, para trazer pessoas para o reino. É o dever de um pastor, né? Trazer a ovelha perdida, buscar pessoas que estão precisando de ajuda, ir de encontro a essas pessoas. E esse pastor, como ele vai ter essa segurança? Você acha que hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, se a gente não ter essa questão do dízimo dentro da igreja, você acha que apenas com as ofertas a gente consegue manter esse pastor que está ali se dedicando ao máximo? Supondo que esse pastor não trabalha de jeito nenhum, ele vive literalmente para as disposições da obra da igreja, do evangelho? Então, eu acho que... Calma. Depois do intervalo a gente vai estar vendo isso. Gente, nós vamos estar entrando no intervalo agora. Eu sei que você está aí ansioso para ouvir mais sobre estes assuntos do nosso programa, do nosso Neurocast. Gente, não deixe de esquecer, não deixe de lembrar que nós estamos aqui com a Átila, um dos nossos patrocinadores aqui do programa, do nosso podcast. Átila, que é ali dono da Barbearia Show, ali na Avenida Alagoas, número 444. Você que está passando, que é de Vitória da Conquista, que quer participar ali daquele lugar aconchegante, você pode estar indo ali. Também um dos nossos patrocinadores é o Sítio Gilead Plus, que é um dos nossos patrocinadores. Gente, muito obrigado a você que ficou até agora. Já a gente está voltando. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, não se preocupe que já a gente está de volta. A gente vai deixar a câmera ligada, mas você não vai ouvir a nossa voz. Você que está aí na Rádio Caçula FM, você vai estar ouvindo uma breve música, um louvor para estar aquecendo os nossos corações. Estamos de volta com o Neurocast aqui na Caçula FM com o tema dízimos e ofertas. Gente, tá algo incrível, algo magnífico, algo que Deus tem trabalhado aqui. Deus tem feito um ambiente diferente aqui. Átila, vamos lá. Sobre a pergunta, eu perguntei para quem não ouviu, para quem não viu aqui antes, eu perguntei sobre a questão do dízimo. Um pastor que ele é presidente de uma igreja, que ele vive literalmente só da obra de Deus, como que esse pastor vai ter como que esse pastor vai ter uma renda para sustentar a sua casa, a sua família, vindo do pressuposto que esse pastor tem família, tem filhos, tem esposa? Como é que ele vai sustentar a família dele sem que a igreja não disponibilize de dízimos, levando em conta que a gente está vivendo um mundo hoje que eu vou colocar assim, eu creio que as ofertas, entre aspas, eu vou colocar das igrejas pequenas, porque nas igrejas grandes não tem nem como falar que não, mas nas igrejas, principalmente igrejas de bairro, igrejas que estão iniciando, ou igrejas que já tem algum tempo, mas não tem uma estrutura maior, não tem uma quantidade de membros maior, como esse pastor vai fazer para sustentar a sua família, sendo que não dá para sustentar a sua própria família com o dízimo, com a oferta? Se não for falado também sobre o dízimo, pedir o dízimo, né? Exatamente. Eu sou da seguinte posição. Eu concordo que se você tiver uma igreja séria, uma igreja bem intencionada, um pastor bem engajado para ensinar as ovelhas o Evangelho de Cristo, eu sou da seguinte ideia, que haja uma contribuição, que esse pastor precisa ganhar o suficiente, Raniel, para se manter. Mas você acha que é o nome dízimo? Não poderia ser chamado dízimo? Não exatamente. Por que não? Porque, cara, eu acho que essa coisa ela se desvirtuou muito. Porque assim, se você pegar aqui, eu sei que a maioria... Então seria uma oferta fixa. Sou a favor de uma oferta, eu sou a favor da necessidade do lugar que você está. Entendeu? Um exemplo, eu vou colocar uma aqui... determinação de cada ovelha contribuir com o que falta. Eu vou colocar não para enriquecimento. Eu vou colocar aqui hoje aqui, Vitória da Conquista, que é onde a gente mora. Eu vou colocar por mim. Hoje eu pago um aluguel, eu tenho um trabalho, né? Mas supondo que eu não tivesse esse trabalho,
estou aí na carreira de me formar para ser pastor, mas eu estou aí tô com trabalho, supondo que eu não tivesse esse trabalho, tivesse literalmente focado só para o pastoreio. Como eu faria para sustentar minha família com aluguel de R$ 900, fora os custos que a gente tem diário, sendo que a igreja ela não tem ali um custo fixo onde os membros devem dar esse custo para manter não só a igreja, mas o pastor que dirige essa igreja. Como a gente poderia organizar isso daí já nesse fato de não ter o dízimo, então? Mas o dízimo, colocando que era 10%, né? 10% de tudo que entrasse. Exatamente, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que é o seguinte, se você tiver num lugar sério e transparente, ensinar as pessoas a generosidade de Cristo Jesus, eu acho que não vai faltar. Não vai faltar. E entendendo que você está num lugar sério, você está num lugar transparente, você está num lugar que você aprende, que você foi ensinado, eu acho que a generosidade e a caridade, ela só é uma contribuição. Você entendeu? Entendi. O que eu discordo, Raniel, é essa máquina gigantesca, essa máquina caça-níquel de arrecadar dinheiro. E eu vejo muitos desses pastores, eles não dividem nada. Eles não dividem. Eles só querem juntar para si. Entendeu? Aí que está o grande X da questão. Quando você começa a juntar tesouro na terra, onde Jesus falou assim, ó, que a traça e o ferrugem corroem, esse que é o grande... Quando você vê um cara juntando muita grana, muito dinheiro, em prol dele mesmo, é assustador. Tem que vir uma interrogação. Para que tanto? Para que iate? Para que avião? Para que grandes sítios? Você acha isso errado? Claro que eu acho. Eu acho que... No caso de um pastor, né? Exatamente. Não de uma pessoa que é empresária e tal, não, que conquista isso. Sim. Você vê a vida simples de nosso mestre Jesus. Eu imagino quando Jesus chegava na casa de alguém, Daniel, e ali ele pregava, ele curava. Acho que alguém dizia assim, não sai agora não, mestre. Tem uma oferta aqui para o senhor, tem um bode, um camelo, uma ovelha. E a coisa era naturalmente, acontecia naturalmente nos tempos de Jesus. As pessoas davam, as pessoas ofertavam, mas era uma coisa espontânea, entendeu? Não é nada forçado, entendeu? Não é nada, você não dá nada forçado. Deus não quer esse relacionamento das ovelhas dele com o reino, né? Nada de forçado, nada manipulado, e eu entendo dessa forma. Eu acho que você me perguntou aí no começo. Eu acho que o pastor deve ganhar o suficiente para se manter e não para extravagar. O Atila, você falou aí também sobre como se diz, você falou aí sobre estar dando de coração, né, o que diz na palavra. Lá em 2 Coríntios 9:7 vai dizer bem assim, ó, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mas ensinar as ovelhas a dar por obrigação. Colocar medo nas pessoas. Entendeu? Que o devorador vai entrar nas finanças dela e a dispensa dela não vai durar um mês, não vai durar 15 dias. Essa foi a ameaça. Ô Atila, e quando a gente parte para o pressuposto desse mundo espiritual, a gente já está encerrando daqui a pouco, a gente tem 5 minutos, né? 6 minutos. Partindo do pressuposto que a gente vai encerrar daqui a pouco, mas partindo do pressuposto aqui do mundo espiritual, como você acha que o mundo espiritual reage a isso? A questão do dízimo e oferta? Eu acho que o desprendimento e você não se apegar ao dinheiro, porque assim, quem defende a tese, a questão do dízimo que tem que dar os 10%, também fica achando que quem não dá é miserável. E não é dessa forma. Eu, por exemplo, eu não se apego a nada. Não tem nada que eu me apego. Eu não me fecho a nada. Eu não me tranco a nada. Eu gosto de ajudar. Então, assim, em contrapartida, aqueles que dão dízimo por obrigação, eles acham que só isso é o suficiente, entendeu? Por isso que Jesus falou em Mateus 23:23. Vocês dão o dízimo do coentro, do hortelã e do endro, mas não desprezem o mais importante. O que é mais importante? O mais importante
é você amar alguém, socorrer alguém, ver a necessidade de alguém. Então, eu acho que o entendimento do dízimo é totalmente distorcido daquilo que Jesus ensinou. O cuidar do outro, o amor ao outro, socorrer o outro. Se eu não posso ajudar com dinheiro, eu ajudo com o meu tempo. Eu determino, eu dedico o meu tempo para cuidar de alguém que está doente, um vizinho, uma pessoa que não impossibilitada de ir ao hospital, uma pessoa que não consegue pagar a faculdade, eu ajudo ela a pagar a faculdade. Então, isso é dízimo. Eu não posso dizer que dízimo só é dinheiro, Reniel. Sim, lá em Provérbios 3, 9, 10, a gente está aqui, Provérbios, foi escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio do planeta Terra, que já teve e que adivinha, não vai ter mais um, não vai ter nenhum mais sábio do que ele. E ele vai falar bem assim, ó, honra ao Senhor com os teus bens. A gente sabe que a gente está falando aqui sobre o Velho Testamento, mas a gente quer trazer essa fala aqui, eu quero trazer essa fala do rei Salomão. Por quê? Porque ela agrega muito naquilo que a gente está vivendo hoje, aquilo que você falou, não só apenas o dinheiro físico, mas que a gente também possa contribuir com aquilo que tem literalmente no nosso coração. Se eu estou dentro de casa, eu estou dando exemplo, e eu só tenho 2 quilos de arroz, por que não doar 1 quilo de arroz para quem necessita? Sim. E aqui em Provérbios ela fala assim, honra o Senhor teu Deus com os teus bens. Porque quando vai falar bens com tudo que você tem, né? Bens é tudo. Dinheiro, fazenda, o que tiver, plantio, colheita. E com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você acha que essa fala aqui do rei Salomão em Provérbios, quando fala que a gente deve honrar o Senhor com toda a nossa... com as primícias de toda a nossa renda, o que você me diz sobre isso? Você acha que quando ele fala renda aqui é não só dinheiro, mas também as outras coisas, ou é literalmente o dinheiro? Se a gente for colocar pelo texto hebraico, vai falar que esse termo da renda aqui é literalmente dinheiro. O que você vai dizer sobre isso, Átila? O dízimo, às vezes, ele torna uma coisa muito pessoal, que foi o caso de Abraão. Por exemplo, tem pessoas que gostam de doar, tem prazer em doação. Então a coisa se torna muito individual. A história dele é uma, entendeu? A sua história é outra, a minha é outra história diferente. Mas você acha que isso aqui não foi um conselho? Mas é parte dele, conselho que parte dele. Tem gente que gosta de fazer doações, tem prazer nisso. E são pessoas totalmente desprendidas de bens. Tem gente que está solto nesse mundo. Sim. Entendeu? Então eu não posso pegar um conselho de alguém ou uma determinação de alguém e criar isso uma regra, fazer disso uma regra. Entendi. Átila, eu quero agradecer você. Nós já estamos no final, temos 1 minuto aí só para encerrar o programa. Quero agradecer você por estar aqui mais uma vez. Semana que vem, de novo nós estaremos aqui. Não vou divulgar hoje qual o tema, né? Hoje foi o Dia do Museu Fé, semana passada eu divulguei. Eu não vou divulgar hoje, eu vou estar divulgando lá no meu Instagram. Dá tempo de fazer as considerações finais? Dá, vou entregar, vou divulgar amanhã no meu Instagram toda a nossa programação da semana que vem. Átila, muito obrigado a você por ter participado do programa. Quero agradecer por nada. Quem está aí no bastidor, Jamile, a pastora Lourdes, muito obrigado. E você que permaneceu conosco até agora, não só na Rádio Caçula FM, mas também aqui no nosso podcast, no YouTube, na nossa transmissão ao vivo. Deus abençoe a sua vida. E eu quero falar para você, não se esqueça que todos os dias pela manhã nós estamos com palavras de Deus para o seu coração lá no Instagram e no YouTube também, ranielers.feais. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, que o Senhor possa abençoar a sua vida, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus.